Meus queridos irmãos, abram a Bíblia de vocês no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Nós levantamos a questão aqui no programa a respeito dos dons de revelação. E a pergunta foi a seguinte: revelação é dom espiritual? Quantas vezes você já não ouviu alguém falar assim: o irmão tal ou a irmã tal, ela tem dom de revelação? Está correto isso? Ou então, outra questão que foi levantada: existe o dom espiritual, ou seja, a sua manifestação no Primeiro Testamento, ou os dons espirituais, eles estão restritos ao Novo Testamento? E também nós podemos colocar aqui quais são os dons espirituais. Nós vamos tomar por base aqui 1 Coríntios, capítulo de número 12, onde Paulo ele traz para nós uma relação de 9 dons. Existem outros? Sim, existem outros dons, tá bom? Romanos, por exemplo, nós temos uma outra relação de dons espirituais. Todavia, eu quero tomar por base aqui 1 Coríntios, capítulo 12, que é a relação de 9 dons ali existentes. E nós vamos falar aqui a respeito exatamente disso. Quando você lê, quando você faz a leitura ali de 1 Coríntios, capítulo de número 12, tá bom? Você encontra dom de revelação ali. Está escrito no capítulo de número 12 o seguinte: ora, verso 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não lemos aqui o dom de revelação. Nós lemos aqui variedade de línguas, interpretação das línguas, profecia, dom de discernir os espíritos, mas nós não temos aqui dom de revelação. Por isso, a resposta para a nossa pergunta é a seguinte: revelação não é dom espiritual. Pois é, como seria a reação dos irmãos se nós estivéssemos agora no momento de aula presencial? Como que seria o questionamento? Ora, eu vou colocar para vocês aqui o que na realidade é essa tal de revelação. Nós temos classificação ou classificações de dons espirituais, conforme nós temos aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que nós lemos. E quais são as classificações dos dons? Primeiro, dons de inspiração. É a mesma coisa. Ninguém vai dizer que o irmão ele tem o dom de inspiração.
Não, você vai dizer que um irmão, conforme a manifestação do Espírito através dele, você vai dizer que o irmão tem os dons de inspiração. Os dons de inspiração. Se eu coloquei no plural, então há mais do que um dom de inspiração. E o que vem a ser essa inspiração? Gente, é a classificação de um determinado grupinho de dom. E quais são estes dons? Eles são a variedade de língua. Nós temos aqui também a profecia, nós temos a interpretação das línguas, esse dom de inspiração ou dom de elocução, como são conhecidos, porque são utilizados aí a fala, a inspiração, a elocução. Aí é essa uma classificação. Nós temos uma segunda classificação também de dons, que são os dons de poder. Quais são esses dons? Ora, então ninguém vai dizer que o irmão tem dom de poder. Não, o irmão não tem dom de poder, porque poder não é um dom espiritual. Mas da mesma forma eu vou dizer que determinado irmão tem a manifestação na vida dele dos dons de poder. E nesse caso, dons de poder, classificação de um grupinho de dons. E quais são esses dons? No caso, dons de curar, dons de operação de maravilhas, ou então de milagres, é a mesma coisa, e os dons da fé. E por que esses três dons têm essa classificação? Porque esses aqui, eles realizam alguma coisa, eles operam alguma coisa no mundo físico. Então não é a fala, como acontece nos dons de inspiração, que se utiliza da fala. Já por sua vez, os dons de inspiração, eles não realizam nada, eles não operam nada no mundo físico, eles transmitem mensagem. Por isso, dons de elocução ou inspiração. Já os dons de poder, por meio destes, ninguém transmite nenhuma mensagem, opera alguma coisa, faz algo acontecer no corpo físico, no ambiente espiritual, mexe com a natureza. Todas as vezes que você perceber que a natureza ela foi contrariada, alguma coisa aconteceu para contrariar a lei da física, então você tem ali a manifestação dos dons de poder, tá bom? Aí segue-se uma lista de exemplos. Eu quero pegar aqui o Novo Testamento, né? Para responder depois para vocês a segunda pergunta. Mas no caso, Pedro e João, que estavam ali entrando no momento da oração e ia entrar no templo, e estava ali na porta um coxo, um paralítico ali que mendigava, e esse pede um dinheiro para Pedro e João. E Pedro e João olha para eles: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem deu um salto e no mesmo momento começou a andar, saltar e louvar o Senhor, e entra com eles ali no templo para adorar o Senhor. Vejam, um exemplo de uma operação de maravilha. Não é cura, viu, irmãos, aqui. É operação de maravilhas, que algo extraordinário aconteceu e este homem, então, se colocou a andar, tá bom? Agora, quando existe uma enfermidade no corpo físico, no caso da mulher de fluxo de sangue, no caso, outros que nós temos aí de cura, tá bom? Aí, cura, operação de milagres, operação de maravilhas. Quando Jesus acalma a tempestade, nós temos uma operação de milagre ou operação de maravilhas. Pastor, cadê o dom de revelação? Onde é que entra?
Pois bem, se eu disse para vocês que existe dons de inspiração ou de elocução e relatei 3 dons deles para vocês, eu disse que tem os dons de poder e coloquei os 3 dons de poder aí para vocês. Agora nós temos também os dons, olha só, dons de revelação. Por isso que eu digo, revelação não é um dom em si mesmo. Revelação é uma classificação de alguns dons, que alguns dons recebem esta classificação pela forma de operação deles. E quais são esses dons conhecidos como de revelação? Aí nós temos os 3 que restaram de 1 Coríntios aí, que nós lemos capítulo 12. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. E por que que eles levam essa classificação? Porque tem característica de trazer à tona algo que está escondido diante dos olhos humanos. Ou algo que o homem passa a ter conhecimento de algum fato, acontecimento, de algo assim do passado, do presente e até do futuro, o homem passa a ter conhecimento, mas não por mecanismos humanos. Não daria para o homem ter conhecimento desse fato, desse acontecido, por mecanismos humanos. Só pode acontecer por uma revelação de Deus. E quando Deus revela algo, ele o faz por meio de um desses 3 dons. E eles são, repito, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. E aí você pode ter certeza que a palavra do conhecimento aqui, a palavra da sabedoria, não está ligado com o fato de você estudar a Bíblia, decorar a Bíblia. Ah, eu tenho o dom da palavra da sabedoria e eu tenho facilidade para decorar a Bíblia. Negativo, isso aqui é capacidade humana, é só você ler. Isso aí até o homem ímpio faz. Ele vai lendo, escrevendo e decora, aprende. Isso aqui é letra, gente. Então livro é letra. Agora, nós estamos falando de fatos que Deus tem com ele e ele quer participar aos homens. No tocante a isto, nós voltamos agora para 1 Samuel, capítulo de número 3, e nós temos no verso de número 7. E eu leio: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar a Samuel 3ª vez, ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será extirpada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício e nem com oferta de manjares. Muito bem, com este texto aqui, eu respondo para vocês a segunda pergunta. Há dom espiritual ou manifestação dos dons espirituais no Primeiro Testamento?
Está aqui a resposta. Sim, claro que sim. E que tipo de dom é esse aqui? E qual é a sua classificação dentro dos quais nós já apresentamos para vocês? Alguém vai dizer assim, é profecia. Meus queridos irmãos, nós estamos tão equivocados quanto aos dons espirituais. Falamos tanto a respeito de dons espirituais, porém conhecemos muito pouco. E eu vou aproveitar e reforçar o alerta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, que era a igreja que, conforme nós lemos, é a que mais tinha manifestação dos dons. Aliás, eles até brigavam entre si por conta de dons espirituais. Havia até dissensão na igreja por conta dos dons espirituais, o que forçou Paulo a trazer um ensinamento a respeito. E um alerta de Paulo para a igreja que permanece para nós está no verso 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que lhe falte conhecimento a respeito deles. Você precisa saber quais são os dons que se manifestam, quais as classificações dos dons, qual que é a operação desse dom, como que ele faz, o que ele faz no ambiente onde nós estamos. Agora, não se pode ficar brigando e dizendo esse é melhor do que aquele. Jamais. Todos os dons são operados pelo mesmo Espírito. E Deus, ele reparte a cada um como ele quer. E conforme para aquilo que é útil, ou seja, conforme a necessidade daquele momento. Então, não tenho que o dom espiritual que se manifesta na minha vida, eu não posso dizer que é mais importante do que o dom espiritual que manifesta na vida do meu irmão. Até porque pode haver uma manifestação do mesmo dom em mim e do que há em mim também no irmão. Então, não existe isso de ficar questionando qual é melhor. Agora, é a importância dele naquele momento da sua manifestação. Então eu tenho que conhecer dons espirituais, mas não posso conhecer de forma superficial, tenho que entender esse negócio. E aqui no livro de Samuel, o que eu tenho? Ora, no geralzão, assim, você diz, Deus trouxe uma revelação para Samuel. Legal, muito bem, parabéns, é isso mesmo. Algo que estava oculto aos homens, através de Samuel agora, vai vir à tona, ainda não veio. Por enquanto, está retido com Samuel. É Samuel que é o portador agora desta mensagem. Ainda não trouxe ao público esta mensagem. Mas esta revelação que Samuel recebeu de Deus, qual foi o dom que operou aqui? Qual dom espiritual houve de manifestação aqui? Pois bem, irmãos, nós temos aqui a palavra da sabedoria. Por que a palavra da sabedoria? Ela é o dom com o qual Deus, ele sempre traz algo condizente com o futuro, com o seu projeto, com o seu plano, algo que ele vai realizar. Então, isto aqui é a palavra da sabedoria. Quando Deus falar do futuro e falar do seu projeto, do seu plano a respeito de uma pessoa, a respeito de um grupo de pessoas, da igreja, de uma nação, e Deus falou assim, eu vou fazer isso, isso e mais isso, então nós temos a palavra da sabedoria. E o que é que Deus disse para Samuel? Eu vou fazer algo aqui, vou fazer uma coisa em Israel, verso 11, a qual todo que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Algo terrível Deus faria no futuro, projeto dele, plano dele. Portanto, o dom espiritual está presente aqui no Primeiro Testamento. E qual que é? Palavra da sabedoria. Nós temos aqui. Agora vou deixar
para vocês a questão. Outra questão. Você, por certo, já ouviu. E você que está assistindo o vídeo, você vai deixar no comentário para mim. Você vai deixar no comentário. Participe, interaja comigo aqui também no vídeo, no canal do YouTube, tá bom? Dom. Você já ouviu falar, irmãos que dizem assim, o irmão tem dom de visão. Não é divisão, é de visão. Enxerga o mundo espiritual. Visão. Segundo, sonho. O irmão sonhador mor. É igual José. Tem dom de sonho. Irmãos, onde que está escrito na Bíblia que visão é dom e que sonho também é dom? Onde que está escrito isso? Então, não existe esse tipo de dom. O que é, então, a visão e o que é, então, a manifestação de um sonho? Onde que eu encaixo? Onde que está? Como que eu vou entender isto? Pois bem, eu vou deixar para você comentar e numa próxima oportunidade aqui eu vou trazer a resposta para você depois de ouvir a tua mensagem, depois de ver o teu comentário no YouTube, tá certo? Nós vamos conversar a respeito disso aqui. Assim eu encerro esta palavra nesta oportunidade. Deus continue abençoando vocês. Amém.